Entrei já, acho que ao vivo. Você vê aí? Você tá ouvindo? Ah. Ah, agora sim, entrou. Olá! Boa noite, galera! Vão entrando. Sejam bem-vindos. Quarta-feira à noite, dia de jogo. Rosa já entrou. Eriquita. Bem-vindos todos. Gente, seguinte, não vou tomar muito tempo de vocês. Então, hoje vamos falar sobre a criança no divórcio. Sabemos, eu não sei se vocês sabem, mas o divórcio é o segundo evento que causa mais estresse dentro da sociedade. Vocês sabiam disso? E nessa ânsia que o casal tem de resolver logo o conflito, acaba que inconscientemente, mesmo de boa vontade, acaba envolvendo a criança e o adolescente, acaba envolvendo os filhos. E eu não quero que ninguém se sinta culpado aqui. Hoje é a oportunidade de aprender algo que nunca nos ensinaram. Então, trouxe a Rosa aqui, que vai dar uma aula pra gente de como auxiliar nossos filhos durante todo esse processo. Rosa, acho que você tem que só solicitar aqui pra mim. Será que acho que eu consegui te convidar? Oi, Rosa! Carol, Tudo boa bem? noite. Boa noite! Você tá me vendo, Carol? Não, acho que você virou a câmera. Agora sim. Agora sim. Boa Oi, noite, Rosa. Carol. Boa Tudo noite a bem? todos. Tudo bem? O enquadramento tá legal, Carol? Porque eu não consigo me ver, Tá perfeito. Eu consigo te ver, tá? te ouvir, tá perfeito. Ai, que ótimo. Rosa, se apresente aí pro povo pra gente já começar. Então, gente, eu sou a Rosa Boct, eu sou educadora parental, eu sou coach de famílias e eu ajudo pais a melhorarem o relacionamento com os filhos e a terem ferramentas para aqueles momentos desafiadores, aqueles momentos que a gente não sabe o que fazer, que a gente já tentou de tudo que a gente sabia, que a gente já fez o que a vizinha falou, que a gente já fez o que a avó falou, e aí a gente não sabe mais o que fazer. A gente vê o nosso filho num ciclo de mau comportamento, a gente olha para aquela criança e fala: Nossa, meu filho está cada dia pior. E aí a gente já fica desesperada, porque a gente que é mãe carrega uma culpa naturalmente, né? E aí é nessa hora que eu entro, assim, para ajudar as mães, para ajudar as famílias a contornarem essa situação. É isso, meu trabalho é basicamente esse, Carol. Bom, Resumindo, não, e falar em rebeldia de criança, de filho, acho que no processo de divórcio, então, é uma das coisas que mais podem acontecer. Mas vamos começar do início. Rosa, o casal decidiu se separar, agora tem que comunicar isso para a criança. Afinal, tem jeito de comunicar isso? Tem alguma fórmula? Carol, a gente precisa entender que a gente precisa verbalizar e ser claro com a criança. Porque às vezes a gente cria um tabu de não falar para preservar essa criança. E quando a gente não fala, né, as crianças elas são ótimas observadores, mas são péssimas intérpretes. Elas estão observando tudo, elas estão envolvidas no processo, e quando o pai e a mãe resolvem por não falar, a criança começa a pensar que ela é culpada, que foi porque ela é uma criança má, que ela porque ela de repente teve aquela atitude ou outra. Só que ela não verbaliza isso. A criança ela não sabe verbalizar. Normalmente não. Na maioria dos casos, não.
Então, nesse momento, a melhor coisa a ser feita exponha o seu sentimento para a criança, né? Conversa com a criança. É claro que vai depender da faixa etária. A partir de uns 4 anos, você já consegue ter uma conversa mais clara. Quanto menor a criança for, menos palavras a gente usa com essa criança. E aí também não é para dizer os motivos que estão levando a separação a fundo, porque isso diz respeito ao casal. Mas a criança precisa de uma satisfação. Ela precisa entender o motivo. E a mãe e o pai, eles podem se mostrar vulneráveis. Eles podem dizer que está sendo difícil para eles, podem dizer que eles estão tristes, mas que eles vão superar esse momento, que é uma fase. Porque quando a gente coloca a nossa vulnerabilidade, quando a gente coloca para o nosso filho que a gente está triste, que a gente também sofre, a gente liberta o nosso filho para sofrer. A gente liberta o nosso filho para também ficar triste. E quando a gente troca com ele, ele pode trocar de volta com a gente. Então, nesse momento, o ideal é isso, Carol, é não culpar o filho de finge que ele não tá vendo, o papai foi embora só um pouquinho, o papai vai ali e já volta. Esse caminho de inventar historinhas não vai funcionar. Seja claro com seu filho, seja objetivo com seu filho. Não exponha para ele todos os problemas, não com o sentido de passar raiva, nem com o sentido de falar mal do outro, não é isso. É simplesmente para justificar para o seu filho que aquela relação chegou ao final e o melhor para a família de vocês nesse momento é vocês estarem seguindo a vida, né? O pai e a mãe de forma separados, mas que essa criança é extremamente importante para os dois e que eles, apesar de não estarem mais juntos, vão fazer o possível para suprir essa ausência e que também está sendo difícil para os pais, sabe, Carol? Passar essa vulnerabilidade, eu acho que é o caminho, que é a clareza, sabe, nesse relacionamento. Nossa, muito importante você falar isso, Rosa. E eu acho também, né? Como eu faço as oficinas de divórcio dos pais e filhos, para quem não sabe, a oficina é um evento que acontece mensalmente, em que se encontram conciliadores, advogados, psicólogos, juízes e dão um auxílio técnico, psicológico, jurídico, enfim, para esses casais, crianças, adolescentes que estão nessa situação. E uma coisa que falam também é que, se possível, né, que às vezes a gente não sabe como foi a separação, mas que os dois comuniquem isso juntos, né? Em um ambiente tranquilo, um ambiente seguro para a criança. E também uma coisa muito legal dependendo da idade da criança, né? Se ela é muito novinha, não queira falar isso quando a criança está naquela fase meio irritada, tá com fome, tá com alguma coisa assim, né? Então, isso também, preparar um ambiente é muito importante para esse tipo de comunicação. E, Rosa, e aí, que reações possíveis os pais eles podem esperar da criança nessa comunicação do divórcio e depois? O que a gente pode esperar para ir já se preparando? Então, gente, os objetivos primários de todo ser humano, e principalmente das crianças, é o de... Ih, será que travou? Eu acho que a Rosa travou. Travou aí? Travou? Tô com meu assistente, gente. Sair e entrar de novo? Aí. Bom, esperar ela voltar então para a gente continuar. Vamos ver aqui. Eu nem quero me alongar muito aqui, porque a Rosa tem tanta coisa para falar, eu não quero confundir a cabeça de vocês. Mas enquanto a Rosa não volta, o que eu posso adiantar para vocês, gente, do que eu sei da minha experiência?
a reação do filho, a que a gente tem que levar em consideração é que vai depender também muito da idade dessa criança, né? Da criança, do adolescente. Aqui a gente está focado mais na questão da criança. Mas, então, não tem como a gente prever, né, todas as possíveis reações, porque isso vai depender da faixa etária da criança e do adolescente. E uma coisa muito legal de falar é que a reação da criança, como ela vai reagir a essa separação, vai depender muito de como os pais também estão lidando com essa situação de mudança, com essa situação de readaptação. Ó, a Rosa entrou aqui, vou aceitar. Oi, Rosa. Gente, travei. A câmera tá virada de novo. Aí, agora sim. Foi. Ai, Foi. desculpa, gente. Imagina. Rosa, eu estava adiantando aqui para o pessoal que a gente tem que esperar que cada faixa etária vai ter um tipo de reação diferente, né? E também vai depender muito de como os pais estão lidando com isso, né? Porque a criança ela tem essa modelagem dos pais. Mas agora vamos deixar o especialista falar aí com vocês. Então, o ambiente vai fazer toda a diferença. Porque se a criança, eu estava falando antes de travar, todo ser humano ele tem dois objetivos primários, que é o de pertencimento e o de importância. Principalmente as crianças. Quando as crianças não têm esses dois objetivos de pertencer, de importância, né? Eu contribuo, eu faço parte, eu sou importante para essa família, ela começa a se comportar mal. Ela começa a ter mau comportamento. Porque ela está com um objetivo equivocado, de que ela não percebe, de que ela não pertence, de que ela não é importante. E sim, ela vai começar a se comportar mal. E aí a situação que já estava difícil começa a ficar cada vez pior. Porque aí você tá numa separação, num processo de divórcio que já é tão difícil para todo mundo, e aí você ainda tem um filho que começa a te enfrentar, começa a fazer birra, começa a não querer te responder, ou começa a te responder de forma grosseira, sabe? Então, o ambiente é que vai determinar. Porque se você consegue subir a necessidade do seu filho, de se sentir importante e pertencente, é muito pouco provável que ele vai se comportar mal. Porque o mau comportamento, ele vem daí. Entendeu, Carol? Entendi. E nas questões assim, o filho ele pode apresentar, além do mau comportamento, pode também ter sintomas nossa, fugiu a palavra, de físicos, né? Às vezes tem criança que passa a não dormir, passa a não comer, né? Tem toda essa questão também. As crianças elas podem ter garganta inflamada constantemente, amidalite, né? A garganta sempre inflamada, porque ela não está conseguindo externar o que ela está sentindo, ela não está conseguindo falar a frustração dela, o que ela gostaria que fosse feito. A criança ela pode apresentar também doenças de pele, porque a pele fala muito das emoções, sabe? Então, além dos maus comportamentos, esses outros sintomas físicos também podem aparecer. E aí, os pais começam a procurar tratamento com o médico, a criança começa a tomar antibiótico, começa a medicar o sintoma. Mas a causa da criança é exatamente não estar sabendo lidar com essa situação. O Caio até falou aqui, psicossomáticos, esses sintomas. E tem também uma questão que é muito interessante trazer aqui, que dependendo da relação do casal, do ambiente que tá, o conflito está tão grande que a comunicação do divórcio, da separação, a criança ela chega a sentir alívio, né? É bom também sempre trazer isso, mas já que a gente está falando de reações, tudo, Rosa, é possível que essas reações elas venham surgir depois de quanto tempo ainda?
Você pode esperar, porque às vezes comunica tudo, a criança tá lá quietinha ou é muito nova. E é possível que isso aconteça depois, ao longo dos anos, assim? Carol, as crianças elas também têm temperamentos diferentes, né? Aquela criança que está tendo um mau comportamento, é até mais fácil de você identificar que aquela criança ela não está bem. A criança que fica quietinha, que fica acuada, que fica no canto dela e que passa a falsa impressão de que está tudo bem, é uma criança que mais nos causa preocupação, tá? Então, assim, e sim, isso pode acarretar quando chega na adolescência. A criança pode trazer isso tão quietinha, tão na dela, que isso vai passando imperceptível pelos pais. E quando ela chega numa vida adulta, é uma criança introspectiva, é uma criança extremamente tímida, é uma criança que não confia nas pessoas, é um adulto que não consegue tomar decisões na própria vida, sabe? Então, sim, isso pode repercutir logo após o divórcio, após esse turbilhão, né, que está acontecendo. E pode também não aparecer na hora, porque a criança tem um temperamento mais da tristeza, mais de ficar na dela, e só vão sentir isso, e aí as pessoas vão achar que essa criança está lidando super bem. Ah, essa criança está lidando super bem com esse momento. Só que não tá, gente. A gente precisa perceber também, a gente precisa ter esse olhar. Porque a maioria dos pais que buscam ajuda são os pais das crianças que têm mau comportamento. Das crianças que jogam as coisas, das crianças que fazem birra, sabe? 90% dos pais que buscam ajuda são para essas crianças, que a gente chama de, assim, falando assim, bem vulgarmente, crianças da raiva. As crianças da tristeza, da tristeza, que são as que ficam introspectivas, os pais normalmente não buscam ajuda. Porque acham que tá tudo bem, porque aquela criança tá quietinha, tá na dela, acha que é só o jeito da criança. E essas são as que mais nos preocupam. Então, sim, Carol, não sei se eu respondi a sua pergunta. Pode acontecer da coisa já explodir junto com o divórcio, com a separação, e a criança já começar a apresentar muitos maus comportamentos, ou ficar extremamente introspectiva, ou essa criança ela pode. Porque é aquilo que a gente está falando do ambiente também, né? Imagina essa criança se o pai vai embora. O pai vai embora, porque normalmente é o pai que vai, não é isso, Carol? Me fala Sim. você que é advogado. Sim, Normalmente normalmente sim. o pai que vai embora. Então, essa criança, o pai foi embora de qualquer maneira. Resolveram se separar, o pai foi embora, resolveram entre eles e foram. Às vezes não resolveram se separar, às vezes teve algum problema e foram. E essa criança se sente abandonada. Ela ficou em casa. Ela tá abandonada. Ela não foi informada do motivo. E além de lidar com a dor dela, ela tem que lidar com a frustração da mãe, que em muitas das vezes não consegue lidar de uma forma positiva com esse momento que é tão difícil. É um momento realmente muito difícil. E aí a criança fica abandonada, lidando com os sentimentos de frustração daquela mãe. É a dor dela, a dor da mãe dela. E aí podem acontecer da mãe também não saber lidar, de proteger essa criança e começa a falar mal do pai, começa a usar, os pais começam a usar a criança para punir o outro ou para atingir o outro. Imagina essa criança no meio disso tudo. A Não, com mãe tem o certeza. colo, a mãe tem o colo de uma melhor amiga, a mãe tem o colo da avó, né? O pai tem o colo, enfim, a criança fica ali no meio. Primeiro que ela não sabe externar. Ela não sabe falar. Ai, gente, eu tô me sentindo tão mal com esse divórcio. Eu percebo que vocês olham cada um para si, mas ninguém olha para mim. A criança não sabe falar isso. Então, muito provável que ela já comece a se comportar mal, porque é a única forma que ela sabe chamar atenção. É a única forma que ela sabe, que ela tem certeza que vão olhar para ela. É verdade. Eu até notei uma frase aqui que a gente escuta muito, assim, né? Às vezes, isso uma criança fala, a gente escuta muito uma criança falar, às vezes eu penso que meus pais têm problemas por minha causa, porque toda vez que eles discutem, eles falam meu nome.
Então, Rosa, como é que os pais podem fazer para evitar de colocar essa criança no meio do fogo cruzado, não envolver essa criança no meio do conflito, para evitar esses maus comportamentos? Uma vez que também tem pesquisas que mostram que se a gente for separar assim, a cada um terço de crianças que estão nesse processo de separação, aquelas que realmente têm, desenvolvem problemas, são assim, problemáticos, a diferença entre elas e as que desenvolvem alguns problemas e as que até lidam bem é realmente essa questão de estar envolvido muito no conflito ou não, essa questão dos pais usarem elas como um meio, como um mensageiro ou como informante, de ficar falando, o que a sua mãe está fazendo, com quem que ela está saindo, o que o seu pai está gastando, enfim. Como é que os pais podem evitar para não envolver a criança nesse conflito? Primeiro que eu acho que quando a gente usa essa expressão seu pai ou a sua mãe, a gente está descarregando na criança uma culpa. Porque imagina, Carol, se eu viro para você e falo, Carol, a sua mãe é a sua mãe. Se eu falo para você, Carol, o seu pai é o seu pai. Parece que a responsabilidade é sua. Então a gente precisa, a primeira coisa, não tratar dessa forma. Trazendo para a criança a responsabilidade. É o seu pai, só busca você quando convém a ele. Ou a sua mãe fica me perturbando pelo telefone. A culpa não é da criança, né? E a gente precisa tentar, mesmo que seja difícil, ter maturidade para entender que o que acabou, o que não deu certo foi o relacionamento. E não a questão afetiva de pai e de mãe. Porque se a gente não olha para essa criança com respeito, preservando a figura paterna e a figura materna dessa criança, eu como mãe, não estou só minando a relação da criança com o pai, eu estou minando a minha relação com a criança. Então a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que, primeiro passo, não falar para a criança, o seu pai ou a sua mãe. Isso já é uma falta de respeito com a criança, sabe? Os adultos precisam ter essa maturidade de agir de forma que não traga para a criança o fato de ser o pai ou a mãe. E sim a questão de que foi o ex-marido ou a ex-mulher. Ou trata pelo nome. Trata pelo nome, né? Eu acho que seria muito mais respeitoso tratar pelo nome, né? Carol, e fala o nome da mãe dela, e não fala sua mãe. Porque a sua mãe vai remeter para ela que a responsabilidade fosse dela, né? E essa criança fica, nossa, eu tenho coaches, Carol, que estão passando por esse processo de divórcio. Tenho algumas que já passaram por esse processo de divórcio. E é desesperador para a criança. A criança nesse meio. O nosso tema é o que é criança. Como é que é, Carol? O que é criança, No divórcio? Quem é a criança no divórcio? A criança é a parte mais vulnerável, a criança é a parte mais delicada, é a parte mais sensível. Então, pensa na sua relação com o seu filho e esquece o que o outro está fazendo. Pensa no que você vai construir daqui para frente com seu filho. E esquece a postura do outro. Mas aqui na minha casa é assim, na casa dele não é. Gente, faça o seu, queira o melhor para a sua relação com seu filho. Se cada um focar na sua própria relação, a coisa vai fluir de forma que a criança vá se tornar, vai crescer saudável, sabe? Eu costumo falar assim, né? Você tem que manter o foco em três coisas durante esse imbróglio todo, né? Primeira coisa em você, você tem que se cuidar. É a tal da máscara do avião. Primeiro a máscara em você, depois nos outros. Se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar seu filho nessa situação. E aí você vai misturar tudo. Vai acontecer o que você falou, Rosa, que vai colocar a responsabilidade no pai, na mãe. Então, é a primeira coisa, porque como a gente falou aqui, o seu filho ele vai te ver como modelo de comportamento. Como você se comportar, o seu filho ele vai se comportar também. Então, se cuida. E se você precisar, procure realmente ajuda. Mas não quero, tenho vergonha de procurar psicólogo, terapeuta.
põe a culpa em mim. Fala, eu vi uma live de uma advogada, ela falou para eu procurar uma terapia antes de me divorciar ou alguma coisa assim. Põe a culpa em mim, pode pôr. Outra coisa que você tem de focar é na parte mais importante que a Rosa falou, é o seu filho. Nesse processo todo, você tem que olhar para essa criança, você tem que oferecer um ambiente adequado para ele. E a terceira coisa é o seu ex-marido, a sua ex-mulher. Você tem que realmente fazer essa troca da relação conjugal, que não existe mais o casal, mas existe a relação parental. Então, assim, você tem que colocar novas. Eu até pegar meus óculos. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai mudar a lente de contato, vai colocar um óculos e você não vai ver mais ele como seu ex-marido. Você vai ver como o pai dos seus filhos, dos filhos que vocês tiveram juntos e que você precisa ter uma boa relação com ele para que o seu filho, porque o seu filho tem que ter contato com ele. Então, daí já passo a palavra para você, Rosa. Uma coisa que eu acho muito legal, que assim, nossa, mas é uma pessoa muito difícil, eu não consigo nem falar com ele e tudo. Que também, dependendo do tipo dos pais, se eles se falam ou se não se falam, a gente tem umas sacadas práticas, assim, principalmente questão de guarda e visitas, que se tem um relacionamento bom ou não, a gente flexibiliza mais as visitas ou deixa tudo no papel registrado porque eles não conseguem conversar. Então, eu costumo falar, trate o pai dos seus filhos, a mãe dos seus filhos, dos filhos em comum, como um colega de trabalho. O trabalho que vocês têm é o mais importante da vida de vocês, que é cuidar do filho de vocês. Então, no mínimo, um respeito. E se precisar que um terceiro faça essa intermediação de contato, de avisa isso, avisa aquilo, beleza. Mas pense que ele agora é um colega de trabalho e que vocês precisam trabalhar juntos para cuidar do filho. Gostei muito, Carol, dessa parte do pense que é um colega de trabalho. Isso deixa as coisas muito mais práticas, né? Porque enquanto a gente fica buscando culpados para acabar essa relação, enquanto a gente fica buscando toda essa problemática que fez com que a gente chegasse até esse divórcio, a gente não fica livre para viver a nossa vida de forma leve e feliz, a gente não deixa o outro livre e principalmente a gente amarra os nossos filhos, porque é crueldade com as crianças, né? Então, a gente precisa ter essa maturidade. Como você falou, tem casos que precisam de uma intermediação, tem pessoas que conseguem lidar de forma mais objetiva e faz a coisa já sem precisar dessa intermediação, mas eu acredito que na maioria das vezes precisam de uma profissional, né, Carol? Depende muito assim, né? Quando o casal eles têm uma boa comunicação, a gente utiliza, como eu falei, né? A gente consegue flexibilizar mais visitas, não precisa ser aquela coisa toda no papel direitinho, dá para buscar na casa da mãe, entregar na casa do pai. Agora, quando não, e é comum, gente, vocês não precisam ser melhor amigo do seu ex-marido, da sua ex-mulher, mas como você tem o seu filho aí e ele é o trabalho mais importante da sua vida, aí a gente usa, aqui no mundo já jurídico, advogado, a gente costuma já colocar tudo no papel. Então, vai buscar na escola, então a gente sempre utiliza um ambiente neutro, né? Para não ter que ficar tendo esse contato de ficar em casa e tudo. Então, busca na escola, na sexta, às 18 horas, e tem que entregar no domingo, às 18 na igreja. Enfim, né? E outra coisa muito importante até nessas questões de buscar e pegar, não sei o quê, é você não fazer, ter algum jeito do seu filho não se sentir um pacote, né? De entrega, né? Vocês têm que ter também
o manejo disso. Mas nesses casos assim de casais que não se falam, nem que a questão para se conversar, questões do filho, por e-mail, nem por telefone só questões urgentes. Então, tem vários manejos aí que a gente pode usar, dependendo do casal, da comunicação, para evitar que a criança fique nesse fogo cruzado. Mas de qualquer forma a criança já fica. Quando cai para esse lado, né, Carol, já não é uma coisa saudável para a criança. Porque são as duas Sim, pessoas mais importantes da vida dela. E é como você falou, é a questão da modelagem, né? Como você está lidando com essa situação? Você precisa ser o adulto que você quer que o seu filho seja. Então, quando ela for adulta, quando ele for adulto, como ele vai conseguir lidar com a situação da vida dele, sabe? É uma situação tão importante para o seu filho. O fim do relacionamento não é o que vai acarretar é, o mau comportamento ou os transtornos para a criança. Até porque a criança, ela precisa de pai e mãe felizes, né? Então não é o fim que vai, porque às vezes as pessoas ficam presas a não se separar exatamente por isso, né, Carol? Fica preso aí numa relação que já não está mais trazendo felicidade. Mas a criança precisa de um pai e de uma mãe feliz. E isso precisa ser levado em consideração. E o que o seu filho está vendo? Né? O que você está espelhando para o seu filho? Né? Que exemplo ele está tendo de você, do seu marido, como referência? Como vocês estão lidando com essa questão? Se a gente conseguir pensar um pouquinho e colocar a criança e colocar como se fala assim, os desejos da criança, as necessidades da criança, dessa forma, a gente tenta mais um pouquinho essa relação para ser saudável, porque olha para a criança, como seria diferente para as crianças falarem: ah, os meus pais se separaram, mas eles se respeitam, eles são, né? Eu vou lá e isso aqui e foi até bom para mim, sabe? Porque eles são eu, felizes, eu sou essa criança. né, Eu Carol? fui essa criança. Eu também sou filha de pais divorciados e graças a Deus eu tive esse privilégio de lidar com o divórcio dos meus pais assim, de meus pais, papai e mamãe se separaram. Tanto, Rosa, que eu nem lembro do meu pai saindo de casa, porque no dia seguinte ele estava me buscando para ir para a escola. Ele vivia em casa com a gente, era visitas livres, não tinha essa de nunca. Minha mãe falou mal do meu pai nunca falou mal da minha mãe. Tinha, o relacionamento deles até melhorou depois do divórcio. Então, eu fui exatamente essa criança que você falou de, pô, meus pais me separaram, mas eles são amigos, tá tudo bem, graças a Deus. E são felizes, né, Carol? E isso é que importa para a criança, ter pais e mães felizes. Isso é o que a criança, essa imagem que a criança vai levar de pais e mães felizes, porque vai permitir que eles sejam também, vai libertá-los para serem adultos felizes, né? Crianças felizes, enfim. Rosa, vi uma pergunta aqui muito legal da questão de assim, como é que você evita o conflito, tudo, essa questão de o seu pai aqui, a sua mãe ali. A pergunta foi, então, será que às vezes é bom evitar falar do pai, o pai evitar falar da mãe? Você acha, o que que você acha? Eu acho que a gente precisa preservar essa criança da imagem do pai e da mãe, sim, né? Porque, e às vezes, Carol, o que o pai ou a mãe faz por fora é uma impressão que o outro tem. Porque normalmente é uma necessidade, por exemplo, própria não atendida. É algo que eu gostaria que ele fizesse daquele jeito ou daquela forma que ele não fez. Então a gente fica muito com essa questão de tem que ser do meu jeito, e aí, se não é do meu jeito, eu reprovo, sabe? E a gente precisa deixar os pais e as mães serem livres para serem pais e mães, né? E essa questão de ter o poder na nossa mão, isso, ter o poder com relação à criança, ter poder com relação ao ex-marido, ter poder com relação à ex-esposa. E isso também traz para a criança muitos transtornos, porque fica numa briga de poder, gente. Ninguém quer ceder. A mãe não quer ceder, o pai não quer ceder, a criança também não quer ceder, normalmente. E aí fica numa disputa de poder
envolvendo a criança o tempo todo diretamente. Então, se você for falar mal do pai ou mal da mãe, é melhor que você não fale. Entendi. É, Eu, eu, eu acho que é legal, né? Assim, super concordo. Se não é para falar bem, não fala nada, não fala. Mas eu acho que é legal sempre confirmar para a criança o seguinte: papai e mamãe te amam. Você não está sendo abandonado. Então, assim, é melhor, em vez de você ficar falando do outro, fala assim, não, papai e mamãe te amam, é o jeito dele e tchau, não fala mais nada. sim, isso é muito importante também, porque a gente quer o tempo todo que as coisas sejam feitas da nossa maneira, né? E é isso que você falou, é o jeito dele, né? Provavelmente ele teve uma outra intenção, a gente não entendeu, e não mina essa relação. Não faça isso, porque você não está minando só a relação do outro, está minando a sua relação. Você é o exemplo, você é o espelho. Então, que imagem você está passando para o seu filho? Que tipo de pessoa você quer que o seu filho se torne? Que ele fique olhando para o outro, reprovando tudo que é atitude que o outro tem? Sabe? Então, eu super concordo, Carol. Se não tem que falar, se não vai falar bem, então não fale nada. É melhor nem falar, né? Seja imparcial, pelo menos, né? Ô, Rosa, e as questões do mau comportamento da criança, eu nem sei se dá tempo ainda aqui, eu não estou conseguindo ver a hora. Mas da questão qual é de ser uma criança que está nesse fogo cruzado, quais as consequências dela, disso tudo dela, se os pais não conseguirem evitar? Carol, depende do tipo de recurso que esse pai e essa mãe vão resolver para lidar com essa situação. Porque, por exemplo, tem pai e mãe que usa punição, usa castigo, usa tira os privilégios, bate, enfim. E aí vai depender de como esses pais vão retornar. Porque a criança se comportou mal, porque ela não está com os seus objetivos primários sendo atendidos. E aí, como esses pais vão lidar com isso? É aí que está o X da questão. Existem duas formas. Existem duas formas. Ou você normalmente usa a punição, porque você acha que a criança precisa sofrer, porque ela está se comportando mal, né? E aí, ou você pode usar a disciplina positiva, que é a área que eu trabalho, que é você validar o sentimento da criança e reforçar o ponto positivo dessa criança. Essa criança ela só precisa ser aceita, se sentir aceita, se sentir importante. Imagina para uma criança que já está se sentindo não aceita, não importante, não pertencente, ainda apanhar, ainda levar castigo e ainda perder celular, videogame, televisão, tudo, porque os pais acham que com isso eles vão diminuir ou reduzir o mau comportamento. Tudo vai depender de como esses pais vão lidar para suprir essa necessidade do filho. Então a gente tem que olhar para o mau comportamento do nosso filho como se a gente olhasse para o iceberg, sabe? Só que quando a gente olha para o iceberg, a gente olha só a parte que está fora da água. Aquilo ali é o mau comportamento do nosso filho. É só o que a gente consegue ver. A gente precisa colocar uma máscara aí, um óculos debaixo d'água e olhar por baixo da água. O que está acontecendo? O que está levando o meu filho a se comportar mal? E aí, depois que eu consigo observar isso, eu uso estratégias para fazer com que meu filho volte a se comportar bem. Mas não é com punição, não é com castigo, não é batendo, não é gritando. Não, isso, a hora que você entra nesses pontos, você entra com seu filho num ciclo de mau comportamento. Você começa a punir, o seu filho começa a se comportar pior. Você começa a punir mais e ele começa a se comportar pior ainda. E aí você se vê desesperada. Tô separada, divorciada, e meu filho parece que virou meu inimigo. O mundo se acabando na minha cabeça. O que eu faço agora? Busca ajuda. Busca ajuda. Foi isso que você falou. Busca. Seja forte e busque ajuda, porque você consegue reverter essa situação. É só usar as ferramentas certas. A gente tem que tomar cuidado com essa questão da punição, né, Rosa? A gente até estava comentando
antes, quando eu estava trocando figurinhas, essa questão do castigo físico, vocês têm que tomar cuidado até legalmente, né? Vocês podem perder a guarda do filho, vocês podem até perder o que é a maior punição, assim, é o poder familiar, né? Você não tem nem mais nenhum direito nem dever sobre aquela criança. Então, a gente tem que tomar cuidado com o tipo qual a sua reação também, né, diante do mau comportamento do filho. O que a gente consegue com punição é quebra de vínculo afetivo. Quem que é adulto que está aí na live, que teve uma mãe que bateu ou que castigou, que hoje consegue dar um abraço na mãe, que hoje consegue correr para o colo da mãe, que hoje tem aquela, minha mãe é maravilhosa, de forma natural. Quem, quando apanhou, quando criança, não cresce e vira um adulto com um vínculo afetivo quebrado, porque a punição, ela quebra o vínculo afetivo. Então, eu acho, Carol, que mais grave do que perder a guarda, do que perder os direitos, né, sobre a criança, é você perder o vínculo afetivo com seu filho. Porque o seu filho pode simplesmente não querer mais estar perto de você. Não querer mais a sua companhia. Ele pode preferir o pai, ele pode preferir a avó, pode preferir qualquer outra pessoa do que você. Então, essa questão da punição é muito séria. Você sabe da parte legal, o quão sério é isso? E eu sei da parte psicológica. A quebra de vínculo afetivo vindo de punição é extremamente sério. E é uma coisa assim, é muito difícil de ser resgatada. Parece que cria um abismo entre a criança e o adulto, em que a criança não consegue se aproximar. E isso é muito sério. Então, agora, se você está nesse processo de divórcio, né? Tá difícil para você. A gente sabe que é difícil. A gente não está falando aqui que é fácil, né, Carol? A gente não está falando que vai ser de letra. Não é isso. Só que olha bem para o tipo de relação que você quer ter com teu filho. Então, pensa direitinho que caminhos você vai usar, que ferramentas você vai usar. Porque você pode acabar perdendo o seu marido, a sua esposa, que o relacionamento já acabou, e você pode acabar com isso destruindo o seu relacionamento com o seu filho também. E olha que triste é isso para uma mãe, para um pai. Com certeza. É muito difícil é, essa questão de a pessoa, ela coloca o sentimento de frustração com tudo isso que está acontecendo, ela coloca tudo em cima do filho, né? Então é muito importante não colocar o filho na posição do seu marido, da sua mulher, e não descontar toda a raiva que você está sentindo no momento nele. E como a Rosa aí falou brilhantemente, muito menos utilizando do castigo. É muito, muito interessante você falou, Rosa, porque para mim, que, por exemplo, meus pais, eles nunca me bateram. Eu nem realmente eu nunca pensei nessa ótica da criança que apanhava muito dos pais, tudo. E é uma coisa que é muito atual, né? Porque antigamente eu escuto meu pai, escutava minha mãe sempre falando, não, porque a sua avó batia em todo mundo, não sei o que, tal. Então é uma cultura que a gente tem que mudar, né, Rosa? Porque era comum dos nossos avós, batiam nos nossos pais e estava tudo resolvido. Carol, porque é muito incoerente a gente gritar com uma criança, por exemplo, para ela não gritar. Eu quero ensinar uma criança a não gritar gritando. O meu filho bate no coleguinha, bate no irmão, eu bato nele para ensinar ele a não bater. Bater para ensinar a não bater. Isso é incoerente. Não faz o Sim, menor sentido. Eu misturo na cabeça dessa criança o sentimento de amor e violência. Cresce um adulto que acha que pode bater, que o caminho é agredir, é gritar, é bater. E é esse tipo de adulto que eu quero para o meu filho? Esse tipo de adulto que eu quero que meu filho seja? Então eu preciso pensar no que eu estou fazendo agora. Nesse momento que eu sei que eu estou fragilizada, que eu sei que as coisas não estão fáceis para mim, mas é agora, é a hora de eu mostrar para o meu filho como então encarar. A gente está sofrendo, a gente tá doendo, assim, né? Não está sendo fácil, mas a gente vai passar por isso.
E filho, você é extremamente importante para mim. Eu amo você, o seu pai ama você, você é extremamente importante para o seu pai. Você pertence à nossa família. Você pertence a esse ambiente familiar, você pertence àquele ambiente familiar. Você contribui de maneira positiva, sabe? Eu eu não sei como seria para mim sem você. Filho, você é muito importante para mim. E isso precisa ser reforçado todos os dias, com gestos, com toque, sabe? Por mais que seja difícil, que seja doído para você, nesse momento, foca na relação com seu filho e queira uma relação saudável, queira uma relação sadia. E punição não é o caminho. Mas é muito legal. Eu já vi gente falando de que fazer nenhuma lista de afirmações diárias, que você fale para o seu filho todos os dias, de alguma forma, o quanto você ama ele. E eu acho que também a questão de você criar um ambiente adequado para a criança durante esse processo é muito importante. Então, manter uma rotina é legal, né, Rosa? Assim, colocando as mudanças aos poucos, né? Que não seja uma coisa tão brusca, acho que auxilia a criança ela reagir um pouco melhor. Por óbvio, todo mundo já sabe, mas não custa lembrar a questão de continuar o convívio da criança com aquele pai, com aquela mãe. Eu acho que isso evita muito que a criança tenha uma reação negativa e mau comportamento, que evita que você tenha mais estresse, né? De você realmente ter essa raiva e a criança já está com raiva porque não está falando com o pai, não está falando com a mãe, e ainda você vai e pune, bate. Acho que também não tem porquê fazer com que a criança não fale com o pai e com a mãe. E uma coisa legal também que é bom pontuar para o pai, que normalmente é ele que sai de casa, o pai que está visitando, que ele também faça o papel dele no sentido de cumpra o horário da visita, não deixa o seu filho lá esperando muito, criando expectativa. Se acontecer alguma coisa, avisa. Não queira compensar a sua ausência com presentes. Aí fica dando presente para a criança, fica deixando tudo que ela chorou, você dá aquela coisa toda assim também. Você tá como educador lá, né? Então, eu acho que isso também é muito importante mencionar aqui como uma forma de ajudar a criança a lidar com essa situação e você diminuir o seu estresse, né? Essa que você está passando. Sim, na disciplina positiva existem várias ferramentas, muitas. Reunião de família, ser gentil e firme ao mesmo tempo, opções limitadas, várias, que você consegue usar para você realmente criar esse ambiente propício de respeito mútuo, né? De amor, de troca mesmo, validar o sentimento do seu filho, porque às vezes você vai precisar validar. Eu sei que está sendo difícil para você. Eu sei que você está triste com essa situação. Eu também tô. E a gente vai conseguir passar por isso, sabe? E, Carol, a questão do pai, né, sobre horário, eu acho que é muito a mãe ainda ficar nesse ambiente de ele deve ter se atrasado porque deve ter tido algum motivo, sabe? Não reforça nada. Ai, tá vendo? De novo ele deve ter se atrasado porque teve algum motivo. Daqui a pouco ele chega, para não reforçar, porque a cabeça da criança já tá ali. E a gente acha que não pode piorar a situação na cabeça da criança, né? Rosa, nosso tempo está acabando, infelizmente. Daria para ficar aqui falando um monte de coisa, mas eu queria te agradecer do fundo do coração. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite. Estou muito feliz com essa parceria aí, que semana que vem eu estarei no seu Instagram falando. E, nossa, tô muito grata mesmo por você ter aceitado. Foi maravilhoso, foi muito rico o que você trouxe. E eu queria só passar então uma mensagem final, aí você passa a sua mensagem final. Que, gente, toda a questão que a gente trouxe aqui para vocês verem é que o divórcio em si, ele também não é o maior problema do que o que vai depender da sua relação
com seu filho, com a criança viver nesse ambiente salutar, vai depender do seu esforço e do esforço do seu ex, né? Vai depender desse esforço comum. E eu sei que é desafiador pensar e tirar toda essa raiva de lado, a tristeza, a frustração. É desafiador, mas o seu filho, ele merece esse esforço. O seu filho, ele merece que você se esforce. Então, sigam aí a Rosa dá dicas maravilhosas de como você melhorar a relação com o seu filho, que ele está passando por uma situação de mau comportamento, está tendo reações em virtude disso, e você vai conseguir dicas valiosas de como, pelo menos, auxiliá-lo a passar por todo esse processo e toda a educação, né, Rosa? Você dá uma aula de como educar os seus filhos, que eu acho que é a tarefa mais difícil do mundo é educar uma criança. Carol, eu queria te agradecer também esse momento da gente poder estar aqui juntas conversando. Quero dizer que eu admiro muito o seu trabalho, gente. Sigam, os meus seguidores, sigam a Carol também. O Instagram dela é incrível, Carol. É o Instagram de uma advogada mais, como eu posso falar, mais bem-humorado, mais bem informativo que eu já vi, sabe? O trabalho dela é fantástico, gente. Ela usa histórias, né, Carol? Histórias de personagens para contar, assim, para trazer mais ludicidade, né, aos fatos que normalmente são tão pesados, né? Esses fatos judiciais. E a Carol é uma pessoa incrível também, ela é uma artista, é uma advogada. Ela é incrível, gente. Então, assim, os meus seguidores, eu peço que sigam a Carol também. E eu queria agradecer esse momento. Eu espero que a gente possa ter ajudado de alguma forma. E a gente queria acolher você que está passando por essa situação. A gente entende o quanto é difícil. Só que vai ficar muito mais difícil se você usar o seu filho de alguma forma. Se você, de alguma forma, falar mal do seu ex para o seu filho. Vai ficar muito mais difícil, não para o seu ex. Vai ficar muito mais difícil para você. Então, foca na sua relação com seu filho, né? O seu filho precisa de pais felizes. E a gente não precisa pensar que não deu certo. Deu certo até aqui. Então, vamos ficar com as lembranças boas, né? Com o que funcionou, com o que deu certo, com o que uniu vocês. E foca nisso, na sua relação com seu filho. Se precisarem de ajuda, Carol, super especialista. E é isso, gente. Na semana que vem eu deixei eu deixei nos meus stories uma caixinha de perguntas, porque nós vamos fazer perguntas para Carol. Perguntas legais, o que ela pode trazer aí pra gente de tirar as nossas dúvidas. Eu tô cheia de dúvidas. E aí a semana que vem vai ser no meu Insta, recebendo a Carol, pra gente poder conversar mais um pouquinho sobre esse assunto. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada mesmo. Eu admiro muito você, muito seu trabalho. Você é uma pessoa incrível. Obrigada a você, Rosa. Você também é. Eu tenho certeza que o seu canal no YouTube, então, é mais rico ainda. Gente, vão lá no canal no YouTube. E não é só a gente que está se separando, não. Você que tem uma criança, que você precisa lidar com todos os sentimentos dessa criança, a Rosa está lá gratuitamente ajudando vocês. É incrível. Eu também tenho muita admiração pelo seu trabalho. Quero agradecer a presença de todo mundo. Foi, assim, vocês terem aqui dado o tempo de vocês um pouquinho pra gente. É uma honra. E é isso, gente. Estou esperando, então, vocês irem lá na Rosa, perguntarem para a gente definir aí uma temática para a gente tratar semana que vem. Beijão! Beijo! Tchau! Tchau!